Olá, gente mais que boa. Tudo bem? Graças a Deus. Meus irmãos, nós temos na nossa igreja uma reunião de oração que acontece todas as quintas de manhã, não só essa, mas especificamente essa, que é uma reunião de oração onde nós estudamos a palavra e eu sou a pessoa que dirijo essa reunião de oração. E tem uma frase que já é recorrente nas nossas reuniões de oração, onde nós estudamos o livro de Tiago, por exemplo, o livro de Jó, e essa frase, que passou a ser uma frase recorrente, é que não é fácil nós sermos crentes, segundo os padrões de Deus, principalmente no mundo em que nós vivemos, né? Que o padrão é completamente ao contrário. Então, para nós sermos realmente fiéis àquilo que Deus quer, não basta só uma força de vontade nossa, né? Nós temos que estar fortalecidos pela graça de Deus. E eu vou ler alguns versos. Eu vou começar a ler o verso 1 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que grande força é necessária para viver como Deus deseja. A graça de nosso Senhor Jesus é onde essa força deve ser encontrada. Vou repetir o verso. Seja forte na graça que está em Cristo Jesus. E algumas razões específicas a gente vai ver durante a nossa conversa de hoje no contexto desse versículo, né? Nesse contexto posterior, vamos dizer assim, que é o contexto posterior imediato, ou imediato posterior. Você é que sabe. Mas é nos versos a seguir. Parte de nosso chamado como crentes em Cristo Jesus está no fato de nós sermos aqueles que vão transmitir a mensagem, até para cumprir o ID, né? O ID de Jesus. Então nós somos aqueles que vão anunciar essa boa verdade, né? E essas verdades bíblicas que Deus mesmo nos ensinou. Pode ter usado outras pessoas, né? Veja o que diz o verso 2 desse mesmo capítulo, capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, discipular, a gente pode chamar isso aqui de discipulado. Discipular os outros, na verdade, que Deus tem mostrado para nós, pode ser uma coisa que seja exigente e, por vezes, desanimador, porque por nós mesmos nós não vamos ver no resultado. Então, força também na hora de discipular é necessário. Vou repetir o verso 1. Seja forte na graça que está em Cristo Jesus. Um outro aspecto que nós podemos ver nesse contexto imediato, né, de nossa vida como discípulo de Jesus, está no fato de nós sermos comparados a soldados. E eu vou dizer aqui a soldados espirituais. Veja o verso 2. Verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Somos guerreiros do Senhor em uma batalha ao longo de toda a vida nossa aqui no mundo. A batalha que já foi vencida, a vitória já é nossa em nome de Jesus. Mas o inimigo continua em derredor como um leão até que ele esteja confinado para sempre. E isso só irá acontecer na volta de Jesus, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então, como soldado de Jesus, muitas dificuldades nós vamos enfrentando. Estamos passando aí por um período difícil, mas mais uma vez é necessário força. Vou repetir o verso 1. Seja forte na graça que está em Cristo Jesus. Uma outra perspectiva que a gente pode notar nos versos de Paulo está no verso 5, que diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Veja,
Como no atletismo, que nós somos comparados aqui como atletas, então, como no atletismo, a nossa vida cristã requer disciplina, requer treinamento e requer exercício. E exercício de grandes medidas de energia. Mais uma vez, a força aqui se faz necessária. Verso 1 novamente. Seja forte na graça que está em Cristo Jesus. Uma outra analogia adicional que a gente pode fazer aqui da nossa vida em Cristo é o fato do Paulo comparar a um fazendeiro. Veja no verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Tal como acontece com os agricultores, nós devemos semear a semente da palavra no coração das pessoas. Devemos regar a semente dessa palavra através da nossa oração. E devemos colher uma colheita de justiça. Agricultura é um trabalho árduo e de muita paciência. Mais uma vez, é necessário força. Verso 1. Seja forte na graça que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, quão maravilhoso que Deus não limitou a sua graça ao momento em que Ele nos resgatou das garras do pecado. No momento da nossa justificação, Ele tem derramado graça sobre graça na nossa vida. E nós precisamos tanto da graça que nos fortalece para a nossa santificação. Nós precisamos dela. Nós precisamos da sua graça para nos fortalecer para extraordinárias funções espirituais que Deus tem para nós. Como aqueles que vão anunciar, como aqueles que vão discipular, como verdadeiros soldados de Cristo, como atletas e como agricultores. Para isso, o único recurso suficiente é ser forte na graça que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.